Como a canonização da irmã Dulce virou um motivo para atrasar a votação da reforma da Previdência no Senado? Meus colegas senadores estão querendo colocar situações para discutir ou para protelar. Até mesmo a irmã Dulce já entrou na jogada. Esse que você ouviu aí reclamando é o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Ele é líder do partido no Senado e reclamou dessa viagem que uma comitiva de colegas senadores vai fazer à Itália para acompanhar a canonização da irmã Dulce, que acontece no próximo domingo. Dia 13 nós temos a canonização da irmã Dulce. Sou católico, mas como nós estamos nessa lei Timaia, me dê motivo para não votar, uma delegação de senadores vai também para o Vaticano para acompanhar a canonização da irmã Dulce. Então íamos votar no dia 10, já não dá mais para votar, e talvez consigamos votar no dia 22. Eu sou o Márcio Miranda e esse é um assunto do 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Outro tema é a sequência de um que a gente já tratou ontem: os gastos, até então secretos, no cartão corporativo de ex-presidentes da República. Ontem falamos da ex-presidente Dilma e hoje é o dia do ex-presidente Lula. Se há uma expectativa em relação à reforma da Previdência, e eu que não gero falsa expectativa em relação a ela, que não acredito que ela seja a salvação do país, não quero retardar, porque se há um impacto positivo na economia, no mercado, nós temos que apressar. Não importa se votaremos a reforma da Previdência nesta quarta-feira ou no dia 22, ela praticamente dificilmente consegue ser desidratada. Agora eu acho que acalmar os ânimos e partir para votar o segundo turno entre o dia 22 e 23. A principal agenda econômica do governo federal, a reforma da Previdência, ainda não foi totalmente aprovada. Pois faz tempo que você que ouve aqui o 15 Minutos sabe que está se falando em reforma da Previdência, mas já foram várias etapas percorridas. No entanto, ainda não tem a aprovação final. O projeto está no Senado, aguardando uma votação em segundo turno. E ela pode atrasar um pouco mais essa votação. Por quê? Por causa da canonização da irmã Dulce. Pois é, quem vai explicar o que uma coisa tem a ver com a outra pra gente é o Olavo Soares, repórter da editoria de República, aqui da Gazeta, conversa comigo direto lá de Brasília. Olavo, vou transmitir pra você então essa pergunta que tenho certeza que o ouvinte aqui do 15 Minutos está fazendo. O que tem a ver uma coisa com a outra, a canonização da irmã Dulce com a reforma da Previdência, hein? Bem, olá Márcio, olá ouvintes. A história é a seguinte: a canonização da irmã Dulce está marcada para o próximo domingo, dia 13. E muitos parlamentares, tanto deputados federais quanto senadores, querem comparecer à cerimônia de canonização que vai ocorrer lá no Vaticano, né, na Europa, em Roma. E aí, com isso, esses parlamentares podem deixar de comparecer no Congresso na próxima semana, na semana que vai se iniciar dias 14, 15, 16, né, terça, quarta e quinta. Mesmo com a canonização prevista, como eu disse, para ocorrer apenas no domingo, apenas no dia 13, a gente sabe que muitos parlamentares acabam esticando viagens, acabam não retornando com a brevidade que a gente esperaria deles, e com isso a chance da gente ter a conclusão da reforma da Previdência no dia 15 é cada vez menor. Cabe destacar o seguinte: não é só a justificativa para esse atraso, não é só a questão da irmã Dulce. Digamos que a questão da irmã Dulce acabou sendo um pretexto perfeito para o governo nessa história. Por quê? O regimento do Senado, ele determina que propostas de emenda à Constituição, como é o caso da reforma da Previdência, tem que haver um intervalo entre as duas votações. A gente teve o primeiro turno da reforma da Previdência há poucos dias, e o segundo, ele não poderia ocorrer no dia 15 agora, ou mesmo nessa semana atual, né, no dia 9, como estava previsto. Mas quando há um acordo entre todas as lideranças partidárias, esse intervalo pode ser derrubado. Isso é feito sem nenhuma dificuldade. Mas nesse caso atual, a reforma da Previdência no primeiro turno, ela passou de maneira um pouco menos confortável do que o governo esperava. A gente se recorda, né, Márcio, que houve a aprovação de um destaque que flexibilizou as regras do abono salarial, que desagradou o governo, que dificultou, ou melhor dizendo, que diminuiu a abrangência da reforma da Previdência. Então, com isso, o governo
governo ficou com as orelhas em pé, digamos assim. Sim. Por isso, a preocupação em garantir um quórum cada vez melhor. Então, assim, com todo esse contexto, a questão da Irmã Dulce acabou sendo boa para o governo, porque acaba tendo uma oportunidade para conversar mais, para negociar mais e para ir para a votação apenas com uma segurança de que o texto vai ser aprovado como o governo deseja. Olavo, ainda em relação à comitiva, quem vai, quem não vai, não está fechado ainda um número certo, né, de quantos senadores devem acompanhar. O fato é que algumas coisas já se sabe, você até coloca na reportagem que você assina sobre o tema na Gazeta, que tem muitos parlamentares da Bahia, né, que é a terra natal lá da Irmã Dulce, que vão viajar. O que já se sabe sobre como vão e quem vai, né, dos políticos a essa comitiva aí? Olha, ainda não há, no momento, uma relação fechada dos parlamentares que vão, né? Uhum. Por exemplo, cada estado do Brasil tem 3 senadores, né? Na Bahia, dos 3 senadores, 2 irão. O Jacques Wagner, do PT, e o Ângelo Coronel, do PSD. O Jacques Wagner, inclusive, ele vai emendar a viagem à Itália com uma viagem à China. Ele vai acompanhar o governador da Bahia, o Rui Costa, que também é do PT, numa missão na China. Já o Ângelo Coronel, ele vai à Itália e ele está divulgando, está fazendo questão de enfatizar que ele vai pagando com recursos próprios. O terceiro senador da Bahia, que é o Otto Alencar, também do PSD, disse que não vai. Não há, até o momento, como eu falei agora há pouco, uma definição oficial dos senadores. O Senado não aprovou a missão oficial dos senadores que irão até a Itália, e a mesma coisa vale para a Câmara. A Câmara não tomou ainda essa decisão, né? Como a gente conversou, o maior interesse é dos parlamentares da Bahia, né? Por ser a terra da Irmã Dulce, mas eventualmente um ou outro de outro estado pode também se interessar, né? Mas no contexto daqui do Congresso é esse, né? As contas dão algo em torno de 15 senadores e o número de deputados mais ou menos por aí também. E para fechar, também teve uma informação recente aí que quem também vai até a Itália para canonização é o novo PGR, né, o recém-empossado aí Augusto Aras. Ele até teve uma certa polêmica em relação aos custos da viagem nos últimos dias, mas ele também vai integrar a comitiva brasileira que vai lá à Itália para canonização, né, Olavo? Isso mesmo, né? O Augusto Aras, que também é de Salvador, né? A mesma cidade onde nasceu e onde também morreu a Irmã Dulce. O Augusto Aras, assim que ele tomou posse, logo que a cerimônia da canonização foi agendada, ele manifestou interesse e já pediu licença do cargo do Ministério Público para poder acompanhar. Inicialmente, o Ministério Público anunciou que pagaria a viagem dele em primeira classe para ele e para a esposa, né? Uhum. Isso até contraria uma norma do próprio Ministério Público de restringir viagens em primeira classe. Mas o Augusto Aras, ele depois foi à imprensa, mais especificamente a Folha de São Paulo, para dizer que não, que ele ia pagar do próprio bolso a viagem, né? Mas assim, de todo modo, mesmo com ele pagando a viagem, ele vai deixar de exercer a função para a qual ele acabou de ser escolhido pelo presidente Bolsonaro e sabatinado pelo Senado por alguns dias para comparecer a essa cerimônia. Legal. Olavo, obrigado pelas informações. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Até a próxima. Ontem, aqui no 15 Minutos, o jornalista Lúcio Vaz trouxe alguns detalhes curiosos sobre os gastos do cartão de crédito corporativo da ex-presidente Dilma Rousseff. Hoje, ele volta a conversar com a gente direto de Brasília, porque tem mais dados que ele levantou, agora referentes aos anos do ex-presidente Lula. Ô Lúcio, a maneira de conseguir acesso a esses dados foi a mesma, né? Vamos relembrar para quem eventualmente não ouviu o nosso programa de ontem, como que agora vem à tona esses gastos que eram sigilosos, hein? Pois é, a gente fez uma primeira matéria sobre os gastos do Jair Bolsonaro, o novo presidente, né? E a gente percebeu ali que continuava, como em governos anteriores, em sigilo a maior parte dos gastos do Palácio do Planalto, mais exatamente 98%, né? E nós questionamos ao presidente, né, à presidência, por que esses gastos estavam em sigilo. Então eles responderam que estavam em sigilo porque eram gastos relativos ao presidente, ao vice e aos seus familiares. E qualquer informação que ofereça risco à segurança dessas pessoas fica sob sigilo durante todo o mandato. Bom, a gente publicou o que tinha sobre o Bolsonaro, né? E perguntamos para ele, voltamos a perguntar, bom, se é até o final do mandato, os mandatos anteriores já não têm mais sigilo. Eles responderam que sim. Então nós, por meio da Lei de Acesso à Informação, solicitamos esses dados dos ex-presidentes, né, que já caiu o sigilo.
E a partir daí, a partir do pedido, demorou um mês, né? Isso aí foi analisado pelo Gabinete de Segurança Institucional, foi analisado pelo Departamento Jurídico, eles acabaram aprovando, fizeram contato para que eu marcasse visitas lá, porque tem que ser feito presencialmente, né? Esse material não está em meio magnético, está em papel. Então eu estou há 3 semanas fazendo visitas ao Palácio do Planalto, todas as manhãs, para então fazer a pesquisa, que é muito demorada, né? Às vezes você são relatórios assim de centenas de páginas e às vezes não tem nada interessante, né? Tem que visitar vários, né, processos para chegar a alguma informação. Então foi essa a maneira de chegar aos dados. E aí você falou que ficou fazendo essa pesquisa toda, então eu quero saber, né, e todo mundo que está ouvindo quer saber os detalhes mais curiosos aí que você encontrou, por exemplo, nos gastos da época da presidência da República no ex-presidente Lula como presidente. Pois é estarrecedor, viu? A compra de garrafas de cachaça, aquele Anísio Santiago e também a Havana, que são da mesma alambique lá de Salinas, de Minas Gerais, né? Uma garrafa custa R$390, né? Tem também o uísque envelhecido, vodka Absolute, né? Filé mignon, picanha especial argentina, bacalhau e muita rabada, que é o prato predileto do presidente da República, né? Continua sendo. Então, esses gastos chamam a atenção porque eles não é uma coisa eventual. A gente verificou que passa determinado tempo, eles vão lá, compram mais, reforçam, né, a adega, reforçam a dispensa. Você vê, por exemplo, em 19 de fevereiro de 2010, foram comprados 6 garrafas de vodka Absolute, 6 uísques Johnny Walker Black, 6 cachaças Havana e mais 18 garrafas de vinho. Isso aí custou R$5.000. 4 dias mais tarde apenas, houve a compra de mais 12 garrafas de uísque e 3 de vodka para abastecer a dispensa da Granja do Torto, que é outra residência do presidente, onde eram feitos muitos churrascos, né? E tem também, evidentemente, a compra de carnes, né? Teve uma compra lá que custou R$7.700, que envolveu 42 quilos de filé mignon, 14 de picanha, aí tinha também linguiça ouro, bife ancho, bife de chouriço, que são peças usadas nas parrillas, né, argentinas e uruguaias. Sim. Tudo foi comprado na Confraria da Carne. E também tem outras compras, assim, por exemplo, compraram 22 quilos de bacalhau dessalgado no Mercado Municipal, que era uma casa até que fechou, muito tradicional aqui em Brasília, mais 8 quilos de bacalhau na loja, no mercadinho La Palma, e na Calamares, outra loja de pescados, eles compraram 3 quilos de camarão e 8 quilos de coxa de rã. Quer dizer que em outro momento também compraram coelho inteiro, né, para um prato especial. Enfim, uma fartura, né, uma coisa assim de um nababesca, vamos dizer assim. E tudo com o gasto aí do cartão corporativo da presidência, né, Lúcio? Isso o presidente da República, a gente sabe que ele tem tudo, né? Ele tem a casa, ele não paga aluguel, ele tem motorista, tem carro, tem combustível, pagam todas as compras, toda a despesa, a alimentação, tem a lavadeira, a empregada doméstica, o segurança, tudo é por conta dos cofres públicos, né? E ainda quando o cara vai tomar uma bebida, alguma coisa, ainda tem que ser também, né? Por que ele não pode usar o dinheiro dele, o salário dele, que fica livre, né, para as despesas pessoais dele, não é? Bom, você chegou a levantar dados também sobre o ex-presidente Michel Temer, Lúcio? Olha, nós estamos terminando ainda, é um trabalho muito demorado, como eu falei. Sim. Mas deu para perceber o seguinte, tem despesas com os jantares, famosos jantares que o Temer ofereceu, porque ele passou um primeiro momento do mandato, quando ele estava indo muito bem, estava tendo sucesso, né? Que ele fazia aqueles jantares para aprovar a PEC do teto de gastos, também a PEC da Previdência. Ele estava trabalhando nesse sentido, aparentemente teria até algum sucesso, só que com aquele caso da JBS, mudou tudo. A mobilização do Temer passou a ser em função de manter o mandato, né, de evitar que abrissem processo contra ele no Congresso. Sim. Então ele recebia senadores, deputados, governadores, ministros do TCU, ministros do Judiciário, era jantar para lá e para cá, e esses jantares todos eram financiados, evidente,
com o dinheiro público, né, parte deles com o cartão corporativo, porque eram emergenciais, aquilo que é emergencial tem que ser feito com cartão corporativo. A gente viu já um deles, né, que foram para 200 pessoas, né, e com pratos bem luxuosos e tal. E nós estamos também ainda agora concluindo os trabalhos das viagens, né, porque a maior parte dos gastos são com viagens internacionais e nacionais. Só que as viagens nacionais acabam sendo mais gastos por conta da infraestrutura de segurança, né? Em alguns casos tem assim, dezenas, centenas de seguranças, de policiais federais, de policiais militares que participam disso. Aí tem o lanche, tem o almoço, né? Para o pessoal do palácio tem a hospedagem, que é muito cara. E então isso aí tudo envolve gastos às vezes de 70 mil, 100 mil, né? Às vezes para fazer uma visita, como a presidente Dilma fez, a festa da uva no Rio Grande do Sul, outro vai numa festa no Nordeste, outro vai para São Paulo, enfim, são umas solenidades, né, homenagens que acabam custando muito também aos cofres públicos, e a gente vai nas próximas reportagens retratar isso. Legal, aguardamos então. Lúcio, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. A produção conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.